Galdino também pode assinar. Então, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Instituto Bruno Segalla. Nós somos, então, uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público, né? Nós recebemos esse título em 2006. O IBS ele foi fundado em 2005 pelo Bruno Segalla Filho, né, que ficou com o acervo do pai, né, para cuidar do acervo. Então ele adquiriu esse acervo dos irmãos. E nós estamos, então, constituídos como museu e estamos cadastrados, então, em todos no IBRAM, no Sistema Brasileiro de Museus e no Sistema Estadual de Museus. E atendemos, então, a legislação também de museus. O Instituto ele atua na parte de arte, cultura e educação. Então, a gente tem um programa educativo, onde a gente trabalha com crianças, jovens, adultos, melhor idade, com todos os públicos, né? Através desses programas educativos. E aqui a nossa ideia é trabalhar com a preservação, né, do acervo e também divulgar, né, e constituir, educar as pessoas em educação patrimonial, focando no pertencimento, valorização do patrimônio, tanto material como imaterial, e cidadania também. Bom, aí a gente tem então aqui, né, a escultura, o busto, né, do seu Bruno Segalla, que foi feito pelo Bruno Segalla Filho. Ele também tem essa habilidade para a gente conhecer. Então agora a Mariana vai falar um pouquinho do Bruno Segalla. Vamos para o próximo. Então, gente, vou falar um pouco para vocês da vida e da obra do Bruno Segalla. Eu imagino que todo mundo já conheça um pouco, né? Porque ele é uma figura pública aqui de Caxias, presente bastante na história política e social aqui da cidade. Ele é filho de imigrantes italianos. Os pais dele vêm para o Brasil, né? Eu acredito que, na verdade, seria netos, né? E a mãe e o pai do Bruno Segalla, eles são tidos como o primeiro disquite de Caxias do Sul, numa época que ainda não havia divórcio, né? Então, a mãe do Bruno Segalla fica com esses 5 filhos, com toda a responsabilidade para ela. E o que eles tinham que fazer? Tinham que trabalhar, né? O Bruno Segalla, então, ele começa a trabalhar aos 13 anos na Eberle, na Maesa, né? O Mael, antes de ser Sociedade Anônima, era limitada, né? Sim. E ele começa a trabalhar no setor de gravações, mas não como gravador. Ele começa a varrer esse setor, trabalhando na área da limpeza, e ele vai observando como esses gravadores trabalhavam. E ele já tinha uma habilidade com esculturas, né? Isso foi o irmão dele que nos contou há um tempo atrás, que ele pegava pedacinhos de madeira na rua, esculpia com canivete, com estilete. E dentro desse setor ele acaba sendo convidado muito cedo para trabalhar com a gravação. A gravação, então, das baixelas da Eberle, que, enfim, nas formas, acho que facas não é o caso, mas tinha alguns desenhos, né? E ele fazia o processo de escultura até chegar nessas gravações que eram impressas nos metais da Eberle. Depois de um tempo ele deixa a empresa, ele tem uma visão política bem grande dentro da própria empresa Eberle, porque ele lidera uma das primeiras greves de metalúrgicos de Caxias do Sul. Ele também é presidente dos sindicatos metalúrgicos durante diferentes mandatos. E é ali que ele ingressa na carreira política, né? Ele foi suplente de deputado estadual, ele foi vereador aqui na cidade de Caxias do Sul, por diferentes partidos. Um desses partidos, imaginamos que era um partido laranja para o PCB, para o Partido Comunista Brasileiro, né? Mas que nem a gente sempre fala aqui, ele era um comunista que se dava muito bem com os donos da Eberle e tinha esse vínculo tão grande com a religião, né? Ele deixa, depois de um tempo, a empresa, né? Depois de trabalhar todos esses anos, e ele abre uma empresa de gravações, onde era nossa antiga galeria do Instituto. Então, a gente inicia lá em 2005, na Andrade de Neves, ali próximo de uma das unidades da Eberle, na esquina, né, da Andrade com a Rua Pinheiro Machado. E ali ele morava, né, tinha a casa dele, ali tinha um pátio, um quiosque para a família e essa parte da BS Gravações,
que é onde o Bruno Segala Filho também trabalhou e dali que ele exerceu essa parte como escultor, assim como o pai. Nós trabalhávamos usando a galeria, né, onde era a antiga fábrica, e no espaço onde era esse quiosque era onde a gente recebia as crianças para fazer uma mediação, né? Depois a gente vem para fazer uma oficina, na verdade, oficina de artes plásticas, e depois a gente vem aqui para o Campus 8. Então é muito interessante trabalhar dentro da casa, né? Ele não deixava de ser um museu casa. Então a gente vem aqui para a Cidade das Artes. Daí a gente pode olhar um pouco as esculturas que ele fez. Temos vários monumentos públicos, não sei se vocês recordam de todos, né? Alguma pergunta, alguma curiosidade vocês têm? Vocês podem perguntar. Podem né? fazer perguntas. Né? Aqui depois o Oswaldinho não edita, né? Com as crianças, normalmente a gente lançava perguntas, né? Tipo, o que vocês já ouviram falar do Bruno Segala? O que vocês acham? Escolhiam uma escultura para fazer a mediação. Aqui para o Campus 8 a gente veio em 2014, Isso. Né? Porque a família pediu, né? Então a casa, e aí a gente foi acolhido então aqui pelo Campus 8 da Universidade em 2014. E aí a gente trabalha com os projetos por lei de incentivo para manutenção do espaço. E mantenedores, que hoje atualmente não temos, mas se pretende assim que abrir espaço na Maesa, levar esse museu para lá? Se abrirem espaço, sim. A gente sempre participou das reuniões, enfim, de uma forma ou de outra, tentar acompanhar esse processo que a gente sabe que vai ser demorado. Né? Ou ter um espaço expositivo lá, né? Não quer dizer que tem que ser tudo lá. A primeira reunião que eu fui foi em 2012, né? Com o pessoal da Maesa, foi uma reunião lá no Senai, onde começou a se pensar nessa ideia de que a Maesa deveria receber institutos culturais e que o Instituto Bruno Segala tem tudo a ver. Inclusive, ele tem que estar em primeiro lugar na lista de instituições culturais de Caxias que devem ir para a Maesa, por conta de toda essa história. Todo né? esse vínculo, né, cultural que é. E até numa das visitas guiadas que a gente teve lá esses tempos, agora nos domingos que está tendo a feira da Maesa, quem já foi pode ver que eles têm um espaço fechado onde tem os resíduos de metal, né? Que eram, enfim, que vinham, não sei explicar que processo eles utilizavam, mas a gente sabe que esses resíduos são tóxicos e tanto que eles não podem ser retirados de qualquer forma ali daquele prédio. E essa é apontada como uma das causas da morte do Bruno Segala, né? Que ele falece aos 79 anos por conta de enfisema pulmonar e também por ter passado anos trabalhando, né, com o metal, né, e depois com o bronze, sem as devidas proteções, né? Imagino que isso tenha acontecido com vários outros trabalhadores dessas empresas metalúrgicas. Meu avô trabalhou nos banhos lá na época. Faleceu de câncer no filho. Meus pais trabalharam na Ever, meus pais se conheceram na Ever, toda a família da minha mãe trabalhou. Então por isso que tu tá aqui, Mariana. Eu não consigo, eu tenho que sair de Caxias, mas é caverna do dragão, quando eu vejo. E veio pro IBS. Tá no IBS. Já estou no IBS desde 2008 ou 2009. Agora vamos falar um pouquinho das obras, né? Das obras, né? Então aqui a gente tem o busto do Dr. Henrique Ordovás, né, que dá o nome ao Centro de Cultura Ordovás. E a gente fazia no projeto que se chama Onde Estou, a gente fazia essa mediação com as crianças, para elas conhecerem o ponto de cultura e conhecerem a obra. Eles tinham uma amizade, né, o Dr. Henrique e o Bruno Segala, então eles são contemporâneos, tinham uma amizade, e aí ele faz essa obra para ele. A gente tem lá na entrada do Centro de Cultura a escultura em bronze. Muito bem. Que as crianças estavam lá, tu falou que viu esses dias. Eu cheguei lá, acho que foi semana passada, que eu tinha uma reunião, e elas estavam fazendo assim. Aí quase que eu parei para dar aula para elas. Eu estava atrasada para a reunião. Espírito de professora. Mas eu achei engraçado, assim, estavam bem festeiras fazendo. Esse papel o que é? Esse aí é o esboço, é o desenho, né?
Então, primeiro desenhar. Tu não tem esse processo lá? Desenhar Tem também? Então, primeiro desenhar, depois, né? Tem projeto, vários um estudos, croquis. né? Isso, E faz os croquis. o Jesus Terceiro Milênio, por exemplo, ele tem diversos croquis diferentes, assim, de possibilidades, como poderia parecer aquele rosto, assim como a Instinto primeiro, que depois a gente vai ver ali, tem até, acho que está exposto um, Sim. né? Uhum. E o Padre Giordani, que está lá no fundo, que é o que fica na frente da igreja de São Pelegrino, ele tem outros, a gente pode olhar ali no acervo depois, outros moldes que foram feitos em argila mesmo para a família do padre aprovar ou não. E eles optaram pelo mais realista, porque os outros já trazem assim, mais uma arte contemporânea, né, um pouco mais abstrata. A família optou pelo mais realista. Aqui a gente tem, então, vestígios, né, de uma exposição, como vocês podem ver, ela não está completa. A gente teve que tirar os quadros da parede, porque muitos eram desenhos feitos a grafite, então a gente sabe que a luminosidade atrapalha bastante, né? A gente tem que ter um espaço especial para preservar, né, principalmente o que está em papel. Fica aqui entre as Mas esculturas. algumas das esculturas a gente deixou aqui, né? Então, vou falar dessas 4 maiores que estão aqui. Não são os únicos monumentos públicos do Bruno Segalla, né? Tá faltando aqui, acho que de principal, o busto do Bento Gonçalves, que está em Porto Alegre. O Ordovás, que está ali na frente. Também da Casa da Cultura, me fugiu o nome agora. O doutor Não. É o Percy. É o Percy. Também foi feito pelo Bruno Segalla, aquela efígie, né, que é como se fosse o perfil. E aqui a gente tem o Ayrton Senna, que o Bruno Segalla não fez sob encomenda, ele foi feito por pura admiração que o Bruno Segalla tinha por esse esportista. E ele, além desse busto, ele tem medalhas que foram feitas por Ayrton Senna e tem os alfinetes que depois a gente vai conversar sobre eles ali na nossa reserva técnica. Esse busto não está no Brasil, ele está na Itália, em Firenze, em um CTG. Eu não sei qual negociação se teve, se pensando que a obra é de um gaúcho, não sei por quem foi levada para lá, mas a escultura em bronze foi, enfim, vendida, cedida para esse CTG que está na Itália. Então é uma obra do Bruno Segalla que a gente sabe que está fora do Brasil, né? Tirando da ilha que está em Porto Alegre, são as que não estão em Caxias. Essa aqui, alguém não lembra dela de algum lugar? Os direitos humanos, então, está na Câmara de Vereadores, em bronze, desse mesmo tamanho, como ela está aqui. Houve um projeto para fazer ela com, se eu disser quantos metros para vocês, eu vou estar mentindo, para ficar perto do Parque Cinquentenário. Acho que no início ou final da julho, não sei o que a gente entende por início e final da julho, mas perto do Parque Cinquentenário. E na nossa antiga sede a gente tinha o molde dela em madeira e isopor, já no tamanho que seria feita a função em bronze para essa escultura. Vamos chutar, acho que uns 5 metros de altura ou menos. Eu acho que era menos. 3 Uns 3 metros de altura. Infelizmente, como era um molde, né, e estava no tempo, não tinha como preservar, eu não sei que fim. Ele está né? guardado ali na sala. Tá aqui, veio pra cá. Sim. Os pedaços. E ela foi para a Câmara, né, justamente por representar essa questão. Ela é denominada de direitos humanos pelo Bruno Segalla, e ela representaria os 5 continentes próximos e de mãos dadas, assim. Mas pensou-se, está na Câmara, lá no meio, né, onde as pessoas transitam, tem essa relação com a política, como deveria ser, né? Acho que a preferida de muitos, né? A Instinto primeiro, ela está na praça, na frente da Casa da Cultura, em bronze, também no tamanho maior. Aí embaixo está o molde de gesso, que daí é o tamanho que tá na praça. Ela era uma obra que o Bruno Segalla já tinha, ela foi encomendada, mas ele buscou algo que ele já tinha para o quê? Para homenagear o centenário da empresa Éder. Na época, o governo era do Pepe Vargas, que convida o Bruno Segalla a fazer essa homenagem por toda a história que ele tem com a Éder, né? Então, ele tira lá dos projetos dele
a instinto primeiro. Aqui tem um dos estudos dela e tem outros guardados, né? Isso aqui é próxima da que está aqui, que foi pensado em representar a mulher, né? Então a cabeça seria o seio, então ele acrescenta o bebê nessa obra, que o primeiro instinto de todos nós é procurar alimento. Por que o Bruno Segalla faz uma mulher grávida e com um bebê? Como a mãe dele ficou sozinha naquela época que o pai dele saiu de casa, ela foi a Porto Alegre e ela fez um curso de parteira. Então ela tinha livros de anatomia em casa, o Bruno Segalla acompanhou ela até a casa de algumas mulheres que foram ter filho aqui em Caxias, e é daí que ele tira essa admiração pela força das mulheres e por representar isso de alguma forma. A gente tem muitas esculturas representando o feminino. Então, que relação ela tem com a empresa Eberle? Então, Luísa Eberle foi a fundadora da Eberle. Então, ele homenageia a mulher, ele não pensa nos filhos que levaram a empresa adiante, ou o próprio marido dela que trabalhou, né? Ele pensa na Luísa, a funileira ou a Didia Bandera. E lá na praça, ela tinha uma placa de bronze embaixo, que também era assinada por Bruno Segalla, né? Onde aparecia, assim, o rosto da Luísa Eberle. E tinha alguma saudação, alguma explicação. Uns anos atrás, essa placa foi roubada ali, numa época que houve um surto de roubos de esculturas de bronze em Caxias. E ela foi substituída por uma placa de acrílico. Eu nem fui lá ver para saber como é que tá, né? Mas realmente teve uma época ali, e era engraçado que procuravam a gente, né? Vocês subiam uma escultura, uma vez acharam um molde de uma escultura no lixo, procuravam a gente para saber se a obra era do Bruno ou não. É difícil dizer porque algumas ele fez muitos bustos realistas, então não tinha traços para dizer, poxa, foi roubado uma da Praça da Bandeira, que a gente não sabia dizer se era dele ou não. E algumas estão assinadas, né, como Segalla, algumas estão assinadas como BSG, BS Gravações, e algumas estão assinadas como França, que foi o filho mais novo do Bruno Segalla, o Francisco, né, que ele faleceu num acidente de trânsito, muito jovem. E parece que depois desse acontecido, de ter perdido o filho mais novo, que ele dizia ser muito parecido com ele, que ele se aproxima tanto assim da religião. E é dali que sai o Jesus Terceiro Milênio, que ele foi pensado para ficar como escultura, para ficar lá nos pavilhões olhando para a Catedral de Caxias. Então, porque Jesus Terceiro Milênio? Porque ele tinha feito essa obra um pouco antes do Terceiro Milênio começar, e era para, enfim, ele é um Jesus vivo, né? Não é um Jesus morto em reflexão, ele está com os olhos fechados, orando. Ele também tinha outros projetos dessa figura, né, com, enfim, pescoço menor ou maior. Nada muda muito dela, né? Acho que algumas menos realistas. Se vocês conversarem com alguém da família Segalla, eles vão dizer que esse é o rosto dos homens da família Segalla, que eles parecem muito com o Bruno, que eles parecem muito com o Bruno Filho e com o Francisco, que foi aquele filho que faleceu. E ela está lá nos pavilhões, ela tem 25 metros de altura. 25 metros de altura. Eu sempre falei 23, tinha ouvido 21 esses tempos. Embaixo dela não está o Instituto Bruno Segalla, está o Ateliê Zambelli, com as esculturas de gesso, né, do Zambelli, outro artista aqui nosso, que fazia muitas imagens sacras, né. E o Bruno Segalla não viu essa obra pronta. Quem coordena o final da obra, né, foi o Bruno Segalla Filho, já durante esse processo que ele vem a falecer por aquelas questões que a gente comentou ali da doença pulmonar que ele tinha. E... Dá licença, quando você falou de religião, porque ele partiu para fazer escultura religiosa, é isso? Ou ele por si só? Ele por si só, ele se aproxima muito, ele, enfim, como político comunista, que, enfim, Deus não existe, enfim, ele tinha essa característica, ele tinha essa visão política, mas ao mesmo tempo ele é católico, e ele se torna muito mais católico depois do falecimento do filho. O Francisco sofre um acidente, se eu falar o ano para vocês eu vou estar mentindo, acho que é anos 80, né? Ele sofre um acidente de carro num feriado de carnaval, com outros amigos, e ele fica internado. E ele quase melhora, né?
mas ele acaba morrendo um mês depois de infecção generalizada no hospital. E esse período que ele ficou no hospital, os filhos contam que o Bruno Segalla se transformou, porque ele se apegou muito à religião, pensando na recuperação desse filho. Essa greve por reivindicação de salários melhores, né, na Eber, nos anos 60, ele também era muito próximo dos donos da fábrica. Ele tinha uma amizade, ele jantava na casa dos donos da fábrica. Depois, como é que aquele funcionário ele estava fazendo um protesto e levando os outros juntos, fazendo ele se paralisar, né? Então, tinha essa preocupação com as melhores condições de trabalho, mas ele também não largava a empresa, né? Aqui é a reserva técnica, né, onde a gente guarda a maioria das obras do Bruno Segalla. Nós temos mais de 8.000 itens guardados, então, aqui no Instituto Bruno Segalla. E todos eles têm que ser, né, catalogados, né, higienizados e preservados, né, de tempos em tempos a gente tem que tirar, arejar eles, enfim, limpar e guardar novamente. Esse aqui é o nosso arquivo deslizante, que a gente comprou com uma verba da Lei Federal de Incentivo à Cultura em 2015, né, que nós fomos contemplados com um projeto, e ele foi feito sobre medida. Então aqui a gente tem as prateleiras, foram feitas de acordo com o que a gente tinha de esculturas médias, pequenas, e aqui numa outra parte a gente tem as caixas, então, com as medalhas, né, algumas delas. E tem alguma coisa em papel aqui, em documentação, aqui nesse arquivo também, que são as fotos. E nesses armários, acho que vou abrir esse aqui, que já está com a chave, nós temos algumas caixas com documentação também, que são documentações pessoais ou relacionadas às obras do Bruno Segalla, ou à família, que tem essa relação com ele. Aqui em cima são as do Instituto, né? Isso. Porque aqui no museu a gente tem duas frentes, né? A gente tem que preservar a história do Bruno Segalla, o acervo dele, e também a história do museu, do Instituto Bruno Segalla. Então, de todos os projetos que foram realizados, de todas as pessoas que vieram fazer pesquisa, né? TCC, todas essas coisas de graduação, todas as visitas que a gente recebe, assuntos que a gente trata aqui, reuniões que a gente faz, tudo é feito registro e arquivado e documentado também para depois poder contar a história do Instituto. Que show. E daí elas estão, principalmente, né, o que são nossos documentos históricos aqui, eles estão nessas caixas de papelão, que elas têm o pH neutro, né, para não danificar tanto papel. Até me surpreendi depois de um tempo sem vir aqui. Tá tudo conservado de uma forma bem boa. O que acontece com a parte de documentação? Inclusive as fotos, aqui tem muita foto de viagem. O Bruno Segalla foi para a União Soviética, foi para toda a Europa, países aqui da América Latina. A gente tem aqui nesse armário uma carta do Luiz Carlos Prestes para o filho dele, que estava em Cuba, que o Bruno Segalla foi visitar Cuba, então eu acho, estava tentando explicar isso agora, eu lembrei. Daí o Bruno Segalla levou essa carta para apresentar para o filho do Prestes, pedindo que ele fosse bem recebido e pudesse conhecer bem o país, né? Tem umas coisas bem interessantes aqui para a história de Caxias, principalmente para a história política. Não está catalogado, né? A gente foi higienizado e foi separado por temas, esse material. Então tem os passaportes de viagem dele, tem toda a documentação da cassação política, né? O Bruno Segalla foi preso 3 vezes durante a ditadura militar. Tem até, eu gosto, né, de um dos mandatos de prisão, que ele está explicado, está escrito atrás, a caneta, né, esferográfica, como os militares chegavam na casa dele ali no Andrade Neves, assim, tipo, sei lá, dobra a rua tal, é na esquina tal, e ali encontram ele. E realmente encontram ele ali com a família e ele é preso, né, uma das vezes, né. Ele então perde os direitos políticos, depois ele retorna no PDT, a vida política, já nos anos 80, e ele não se elege, ele concorre como deputado estadual, eu acho, e mais ou menos ali encerra a carreira política dele, mas depois de tudo que aconteceu, ele já retorna, né, para esse cenário. Então aqui tem bastante coisa para pesquisar, que seria... E qual a alegação dele ter sido preso? As alegações? Fazer parte do Partido Comunista,
e as ideias, os ideais que ele tinha. No momento que ele é preso enquanto vereador, é logo ali, na verdade, ele é preso enquanto deputado, suplente de deputado estadual. Já em 64, assim, tipo, dias depois do 1º de abril. Ele já é preso. Ele tinha, por exemplo, a ideia de criar um hospital para o operário metalúrgico. Então, eram as ideias que divergiam, assim. Aí tem bastante coisa interessante dentro da família. O Bruno Segalla tinha um irmão, o pai da Pavi, não lembro o nome dele, que acredita-se que sim, esse irmão que era. Roberto, não. O Roberto Não, esse irmão sim fazia parte do Partido Comunista de fato e recebia dinheiro para o partido para ter uma atuação aqui dentro de Caxias. Que o Bruno Segalla acabou indo junto porque estava próximo, foi de carona. Inclusive esse irmão dele morre em circunstâncias super estranhas, duvidosas, depois que ele deixou um amigo no aeroporto de Porto Alegre e estava voltando para Caxias. Então, tipo, um caminhão sai de uma estrada e bate no carro dele. E então tinha que não fica muita coisa registrada, né? Muita coisa catalogada. Eu fiz a minha tese sobre as medalhas do Bruno Segalla, uma tese de doutorado, que é sobre a leitura de imagem, e eu tentei resgatar um pouco dessa história política. E o que é interessante é que fica essa dualidade, né? Fazia greve, mas era amigo dos donos da empresa. Era comunista, mas esculpiu Jesus. Comunistas do iPhone, né? Mari, conta um pouquinho das medalhas, quais foram as principais medalhas do Bruno Segalla, as mais famosas. O Bruno Segalla fez praticamente quase todas as medalhas da festa da UPA, que ele teve vivo, né? Essas medalhas que... Eu tenho algumas em casa, em bronze. Isso aí. É? Acho que a mais famosa é a da Eco Rio 92, aí que ele é convidado para fazer algumas palestras, enfim, na Casa da Moeda, aqui do Brasil. Então ele aparece numa entrevista bem grande, bem bacana, numa revista da Casa da Moeda. Ele nunca fez, de fato, parte, né, como funcionário, né, mas ele tem essa prestação de serviço. As medalhas para UPS, que sempre comemora 5, 10 anos de UPS, os funcionários, os professores, 25 anos, recebe uma medalha, fez essa da UPS também. O troféu Mercador ali, que também tem uma medalha, né, que eu acho que é um prêmio que até hoje é concedido aqui em Caxias. Acho que sim. E o da Casa da Moeda em Milão? Sim. Uma do Banco do Brasil. Banco do Brasil. E a inauguração do Banco do Brasil, né, em Milão também. Ele tinha todo esse trabalho com gravações por encomenda. Daí tem uma coisa bem interessante, que acho que pode pegar lá pra gente ver aquele pezinho lá, que é o molde da Melissa, da Grendene, né? O molde da Melissa, o modelo aranha, que até ele foi reeditado ultimamente. A sobrinha do Bruno Segalla, a filha desse irmão dele que a gente citou antes, ela falou que foi aí que ele ganhou um pouco de dinheiro. Que mesmo sendo artista plástico, ter toda essa carreira dentro da metalurgia, não era rico, né? Que daí muitas pessoas pensam, mas o instituto, poxa, uma família rica, como é que não ajudam vocês? Não é bem A assim. família não é rica. E agora a gente vai ter que ir lá pedir dinheiro pra Grendene, levar isso aí, vamos dizer. Uma Melissa, pelo menos. O Bruno Segalla Filho, ele tá morando em Arapaba ainda? Na Praia do Rosa. Sim. No Rosa. Isso aí. Que era a casa de família, né, do Segalla, eles transformaram numa pousada muito bonita. Muito, muito bonita. Não tem como dizer, né, deixou Caxias pra morar num lugar muito legal. Bom, e agora, então, vamos falar dos alfinetes? Então, ainda muito novo, né, quando o Bruno Segalla começa a se destacar nessa parte das gravações, ele foi desafiado, enfim, por um amigo a fazer a menor gravação do mundo, a menor escultura do mundo. Não tá no Guinness, então ele não pode dizer que é do mundo, né, mas ele então grava cabeças de alfinetes. E como é que ele faz isso? Ele acopla algumas lupas, algumas lentes no óculos dele, e ele usa um instrumento de
de modelagem, que eu não me recordo o nome, com uma ponta diamantada. E é assim que ele vai fazendo. O que a gente tem aqui, no que está ali, depois vocês vão poder ver, o Getúlio Vargas, a Evita e uma saudação para Getúlio Vargas. Tem 135 caracteres essa saudação. Isso. Daí no outro tem o Ayrton E Senna. dá pra ler. Dá pra ler. É, o melhor é isso. A, Dá pra do, ler. a, do Ayrton, a saudação para Ayrton Senna, que você estava lendo antes. Uma que eu não identifico, que tá gravado, Sim. e é uma outra que a gente não sabe se é o Fidel ou o Che Guevara. Uma que parece ser Jesus, né? Uma que parece ser ser Jesus. Eu não... A gente não identifica. E outra que a gente também não sabe se é o Che ou o Fidel. Então agora vocês estão convidados a olhar no microscópio. Quem vai ser o primeiro? É muito divertido. Vai lá, Alexandre. Vai, Alexandre. Ele já tá posicionado, que vocês podem fazer e mexendo Querem- a caixinha ali. Pode mexer a caixinha se quiser. Enxergou? Esse microscópio também é quase uma peça de museu. É. Sempre teve aí desde... Nossa, que expedição. É inacreditável, né? Eu não acreditei quando eu tirei, eu não tinha Tu visto. já viu? Eu tinha visto Pode o alfinete. Quem é que restaura agora? Então, vamos ver agora quem que pode restaurar isso aqui. Vamos ver Eu se achei- o, eu se achei o incrível Léo isso nos aí. ajuda. Não, eu fiquei chocada. Eu Pelo vim aqui, tamanho eu olhei do e fiquei olhando alfinete, com a minha coragem, parecia duas E o crianças. alfinete, Aquela alfinete ele tem uma cabeça, ele não é um metal, é um Tu metal. quer tirar foto? Eu quero ver se eu consigo. Ah! Chama a Gorete que ela Mas consigo. deu um jeito. É, Desculpe se de repente vocês falaram e eu não observei. Qual era a função do Segal lá dentro da Maesa? ele era gravador. Ah, então, por isso, gravador de metais, eu acho que. Metais, Então já tem tudo a ver com isso aí. Sim. E ele trabalha, acho que a maior parte, depois do que precisava de escultura para ser gravado, eles trazem uma máquina da Alemanha, que é um pantógrafo, que daí configura, né, e o pantógrafo imprime no metal na dimensão que tu quiser. E ele era um dos únicos da empresa autorizados a manusear esse... Porque tem, na minha opinião, assim, tem coisas que eu não consigo nem entender. Vamos lá, do meu ponto de vista. Século XXI provavelmente é melhor que o anterior, né? Como é que nós tínhamos uma empresa em Caxias que fazia produto de alta qualidade, internacional, tinha 8 empresas, e a gente hoje, o que a gente diz? Só ficou na história. Como é que pode, A né? gente ficou sabendo umas coisas bem legais num evento que a gente teve de patrimônio e arte sobre o Gasola, né? Sim. O Gasola produziu armamento e munição escondido durante anos. E Tem também só... nos dois sim, nos dos cantinhos também tem, viu? Tu já viu, André? Sim, Os dois. eu vi. Acho fantástico. Não, quando a Flor me falou desses alfinetes, eu disse, gente, eu preciso ir lá ver. Nós precisamos que mais gente venha ver. Venha conhecer. Senta, Alexandre, pra Sem olhar. óculos eu consegui ler. É um milagre. Leia. Daí vai mesmo. Espetáculo. Novos caminhos. Roda pra cá, né? Tipo, uma merda. Tipo, Lá eu olhava nada. Quer dizer, tá tudo embalado, né? É, tá tudo embalado. Ali os padres Jordânia estão ali no fundo, não estão embalados. Ah, tá. Ah, eu não vi. Acho que eles estavam expostos do vieram pra dentro. Ah, que legal, abração compridão. É, aqui tem o que trabalhar. Acho que tem uma foto com umas Você roupas, consegue? assim. Ali, ó. Ali, ó, na... Ó, no olho, Ah, ele tá com aqueles óculos com a com lupa. lente, né? Óculos de joalheiro. É. Exatamente, aquele pra... A gente tinha recebido uma noção do fotógrafo, né? Deve ter ficado É, um porque trambolho. pensa bem, cara, o cara. Na época, provavelmente, eles trabalhavam naquela mesma lógica daqueles tornos, né? E fresas convencionais, né? Porque na época eles tinham isso nas... Hoje em dia, ainda Seco Esculturas trabalha com pantógrafos. Sim. Né? E o pantógrafo, ele é... na época que eu fiz Senai em 93, 94, eles estavam desativando o pantógrafo lá do Senai. Porque não era uma tecnologia obsoleta já. Né?
Mas sim, o pantógrafo no braço que tu lê aqui, tu mexe 10 centímetros, aqui tu pode fazer um décimo, um décimo de milímetro. Então, Sim. É dali que sai mas mesmo assim, as gravações das medalhas. Preciso. muito. Pensa a folga de um pantógrafo, né? A Mas folga do aquela braço época do É pantógrafo. uma folga de Kombi, né? É, quase. Tem que ter uma firmeza. É. Tem dia, às vezes, não ter firmeza só pra tirar fotinho ali, imagina. Não, pra achar o foco já é complicado. Sim. Que espetáculo. Muito bom. Bom, e pessoal, então, só para finalizar, né, nossa visita guiada aqui, né, o Instituto, então, é uma associação sem fins lucrativos, né, e a gente se mantém, então, através de doações, e também estamos buscando, né, mantenedores, né, que também as empresas podem aportar diretamente, por ser uma OCIP, né, eles também podem descontar do imposto de renda suas doações, e também através de projetos que a gente protocola através de editais, né, de incentivo à cultura ou através das leis de incentivo à cultura. E estamos agora com um projeto protocolado pela lei federal para o ano que vem, que se ele for aprovado e a gente captar, então a gente vai reestruturar as atividades e ter pessoal aqui diariamente para receber as pessoas. Porque por enquanto a gente está atendendo sobre agendamento. Então as pessoas que quiserem vir nos visitar, tem que agendar e agendar com a agenda dos voluntários, né? Que é eu, a Mariana, o pessoal da diretoria e outros voluntários que vão vir também a participar para fazer essa mediação para quem vem nos visitar. E a gente está sempre à disposição para atender pesquisadores, alunos das escolas ou pessoas interessadas em conhecer a vida e a obra do Bruno Segalo. Tem como, de repente, pessoa para acessibilidade para chegar até aqui em cima? Aqui? Sim, a gente tem aqui o Campus 8, ele tem uma rampa, né, aqui por trás, e aí a gente tem um elevador no final do corredor. No final desse corredor. E também temos banheiros acessíveis aqui no Campus 8.